Você sabia que você pode ter direito a receber o adicional de 40% de insalubridade? Só que a maioria das empresas, quando paga, só paga 20%. Eu sou a Aline Simões, sócia fundadora do SM Advocacia Trabalhista, advogada especialista em direito do trabalho para defender os seus direitos como empregado. Se você quer saber se você tem direito, como receber e como pedir, continua assistindo o vídeo e roda a vinheta, Tutu! Primeira coisa que você precisa saber é o que é o adicional de insalubridade, que é diferente de periculosidade. Adicional de insalubridade é quando o empregado está exposto a algum ambiente que vai degradar a sua saúde, diminuir a sua saúde pouco a pouco, diferente do adicional de periculosidade, que é quando o empregado está exposto em um ambiente que é perigoso. Significa dizer que ele pode, de uma vez, perder a sua vida. Então é por isso que existe o adicional de periculosidade. Insalubridade, degradação da saúde pouco a pouco, de acordo com a exposição ao agente insalubre. Quais são os graus do adicional de insalubridade? A gente tem 10%, 20% e hoje nós vamos falar do grau máximo, que é 40%. Rapidinho, só vou abrir um parênteses aqui. Quanto que a gente recebe desses graus de insalubridade? A base de cálculo do adicional de insalubridade, ele é com base no salário mínimo, tá? Tem muita gente que confunde e acha que é com salário base, mas não é. Então, mesmo que um funcionário receba R$2.000, que é mais do que um salário mínimo, ele vai receber o adicional de insalubridade sendo calculado apenas com base no salário mínimo regente atual. Qual que é o benefício de você receber o adicional de insalubridade? É que ele vai refletir em todas as suas verbas contratuais, tá? Então, vai aumentar o seu FGTS, o recolhimento, vai aumentar sua quantidade de horas extras, porque a hora extra normal e a hora extra com um ambiente insalubre, ela é maior. Vai aumentar o seu 13º, vai aumentar o valor das suas férias. Então, o adicional de insalubridade ele impacta diretamente no valor de recebimento de todas as suas verbas contratuais e inclusive as rescisórias. Quais são as profissões que têm direito ao adicional de 40% de insalubridade? Ou seja, grau máximo. Bom, então primeiramente a gente tem os clássicos: enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar, que tem contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas. E isso não significa que eles tenham que ter contatos diretos somente com esse tipo de paciente. Por exemplo, em um hospital onde um andar é de internação, porém frequentam pacientes com suspeita de doença infecto-contagiosa, também conta para você receber o adicional de 40%. Temos também aqueles enfermeiros médicos que trabalham em área de isolamento ou em UTI. Também fazem jus ao direito ao adicional de insalubridade em 40%. Profissionais, por exemplo, que trabalham com os materiais de cirurgia, esterilização de materiais de cirurgia que foram utilizados na cirurgia e eles precisam fazer a esterilização, também têm direito ao adicional de 40%. Geralmente são funcionários que trabalham no CME, que é justamente nesse centro médico de esterilização. Outro tipo de função que também gera o adicional de 40% são os nossos biomédicos. Eles têm contato com radiações ionizantes. Significa que eles fazem exame e acompanham raio-x e ressonância magnética. Eles têm direito ao adicional de 40% de insalubridade. Outro tipo de funcionário que também tem direito ao adicional de 40% são os que trabalham em laboratórios, mas são aqueles que analisam mesmo o material coletado. Esses também fazem jus, justamente por estarem em contato com materiais biológicos infecto-contagiosos, eles também têm direito ao adicional em 40%. Funcionários que têm contato e fazem o recolhimento de lixo infecto-contagioso e também tem a limpeza dos banheiros e laboratórios, que a gente não pode esquecer que é muito importante e dá o adicional de insalubridade em 40%. E pouca gente recebe o adicional no grau máximo, que é o correto. Além disso, uma curiosidade
é que os funcionários que trabalham em empresas terceirizadas que fazem a limpeza e a esterilização dos lençóis cirúrgicos, da roupa que se usa do paciente para fazer a cirurgia, são enviados para empresas terceirizadas que lá elas fazem a limpeza desse material. E esses funcionários que trabalham nessas empresas e fazem a limpeza também têm direito ao adicional de 40% por terem contato com materiais não previamente esterilizados. Eles têm que fazer a limpeza dos lençóis, das roupas de camas e também do uniformezinho para fazer a cirurgia, que eu esqueci o nome. Além disso, a gente tem as outras profissões que também geram um adicional de 40%. Então, auxiliar de limpeza, a gente tem o pessoal das indústrias que trabalham com produtos químicos. Então, dependendo do produto, ele vai dar grau máximo sim. Ruído, se ele for acima da quantidade de decibéis que é exposta na lei, também faz jus ao adicional de 40%. Funcionários que trabalham limpando esgoto também têm direito ao adicional de 40% de insalubridade. Se você exerce algum tipo dessas funções e não recebe 40%, pode clicar aqui no link da descrição do vídeo e entrar em contato com o escritório, porque você tem direito à diferença do adicional de insalubridade. Agora, o mais importante: como que eu faço para receber o adicional de insalubridade em 40%? Primeiramente, contrata um advogado trabalhista. Em segundo lugar, o seu advogado trabalhista vai fazer esse pedido na petição inicial e será feita uma perícia técnica. Justamente um perito, engenheiro, que é especialista em segurança do trabalho, ele vai até a empresa e vai analisar o ambiente de trabalho. Essa perícia ela é determinada por um juiz e ele vai até o ambiente de trabalho verificar suas condições de trabalho, uso de EPI e qual que era o grau de insalubridade que você fazia jus. A insalubridade pode ser provada de alguma outra forma que não seja por meio de perícia? Sim. Pode ser por meio de provas emprestadas, só que aí entra também na perícia, porque a gente vai juntar provas de perícias já feitas no local. Então pode ser por meio de prova emprestada e também pode ser por testemunhas, tá? Desde que o local estivesse fechado. Se eu trabalhava em um hospital que faliu, que fechou, que mudou a unidade, enfim, e eu não consigo fazer a perícia no local porque o local se extinguiu. O que a gente pode fazer nesse caso? Ouvir testemunhas da função, porque sabendo a função e o que a pessoa fazia, aí a gente vai conseguir fazer uma prova indireta do local de trabalho e aí sim o juiz tem o condão de entender se aquele ambiente era insalubre em grau máximo ou não. O que acontece muito na justiça é que quando a gente pede e a perícia dá negativa, ou seja, o perito fala que o reclamante não fazia jus ao adicional em grau máximo, a gente faz a prova contrária do ambiente de trabalho insalubre em audiência. E o juiz pode sim afastar o resultado do laudo negativo nesses casos, se ele se convencer que a testemunha, que o reclamante, que todas as outras provas nos autos levam à conclusão de que o ambiente era insalubre em grau máximo, de que o reclamante tinha contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas, que o reclamante não utilizava o EPI corretamente, que o reclamante tinha contato com materiais de cirurgia não previamente esterilizados. Quando se pode afastar o adicional de insalubridade, ou seja, mesmo o reclamante, mesmo o empregado, tendo direito e trabalhando em um ambiente insalubre que gere 40%, pode acontecer de ele não fazer jus ao adicional de insalubridade porque ele utiliza EPI, equipamento de proteção individual. Acontece que muitas empresas fazem o funcionário assinar uma ficha de EPI em branco, onde lá constam todos os EPIs para neutralizar o agente insalubre, só que quando eles assinam essa ficha em branco, eles não recebem os EPIs que estão assinalados naquela ficha. Então a gente tem que fazer prova em audiência de que
o reclamante, as testemunhas, os empregados daquela empresa, daquele determinado setor, mesmo com ficha de EPI completinha, bonitinha, assinada por eles, eles não recebiam de fato aqueles EPIs. E quando você não recebe de fato o EPI, você faz jus ao adicional de insalubridade, porque o que interessa para a Justiça do Trabalho é o que acontece na realidade e não o que está escrito no papel. Então, mesmo que você tenha assinado a ficha de EPI em branco e não recebeu os EPIs, dá pra gente, com uma testemunha, fazer a prova de que esses EPIs não eram entregues corretamente. E por último, lembrando que você tem direito ao adicional de insalubridade até os últimos 5 anos da data da sua rescisão. Então isso é bem importante, porque tem funcionários que trabalham 15 anos na empresa e quando eles saem, eles querem processar por todo o período e não conseguem, porque a Justiça do Trabalho só aceita essa prescrição quinquenal, ou seja, os últimos 5 anos da data que você saiu. E aí, você gostou do vídeo? Você se identificou com alguma dessas funções que você vai fazer jus ao adicional de 40%, grau máximo de insalubridade? Procure um advogado agora, um advogado trabalhista especialista em direitos do trabalho para o empregado. Clicando aqui no nosso link da nossa descrição do vídeo, tem todos os contatos do escritório, tem nosso Instagram, que é o Simões Macedo ADV, onde a gente posta todas as informações e muitos direitos do trabalho atualizados do empregado, principalmente da área da saúde, que somos especialistas. Temos a matriz em São Paulo e uma filial em Minas Gerais. Então, pessoal de Minas, vocês também têm acesso presencial ao nosso trabalho e à nossa ajuda. E aí, gostou do vídeo? Acha que você tem direito ao adicional de insalubridade em 40%? Faz um comentário aqui pra gente que a gente vai responder vocês com muito amor e carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!